Fala, meus beberes, tudo bem com vocês? Vocês já imaginaram que tudo ao nosso redor se resume a compra e venda? Tudo aquilo que você tem aí na sua casa, você comprou. Aquele violão ali, ó, eu comprei. Essa estante eu comprei. Esse celular eu comprei. Sabe por que eu sou rica? Mas ao mesmo tempo eu também estou vendendo. E me admira demais as pessoas quando elas dizem que não gostam de vender ou que não sabem vender. Tudo no mundo é baseado em trocas, em relações. E essas relações é uma forma de você vender. Você já imaginou que hoje, para você estar no cargo que você ocupa, você precisou se vender? Aquele currículo que você fez, que você saiu distribuindo, foi uma maneira de você apresentar o seu serviço para aquela pessoa que iria te contratar. E se dentro do teu currículo, aquilo que você escreveu não fosse atraente, não fosse emocionante, não fosse interessante, aquela pessoa não iria dar o cargo que você ocupa hoje. Então você, de certa forma, se vendeu. Vendeu o seu trabalho, vendeu o seu serviço. Agora você já imaginou que esse seu namorado ou namorada, a sua esposa ou marido, você já imaginou que de certa forma também você se vendeu? Claro, imagina só, você precisou falar das suas características ou expor suas principais características, as suas principais qualidades, despertar o interesse no outro para que o outro quisesse assumir algum tipo de compromisso com você. Isso também foi uma relação de troca, uma relação de compra e venda. Não que você seja um produto, não é isso que eu tô falando. É que essas trocas, essas relações, elas acontecem diariamente e é necessário que você saiba vender. Já se inscreve aqui no meu canal se esse assunto te interessa e ativa o sininho de notificação porque toda semana vai ter muito conteúdo para vocês, combinado? Dois grandes livros que eu li que fizeram muito abrir minha mente em relação à venda foi o Pai Rico, Pai Pobre, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, e O Maior Vendedor do Mundo, Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, e O Maior Vendedor do Mundo, do Og Mandino. São livros sensacionais e que falam muito sobre venda. E tem um trecho no livro Pai Rico, Pai Pobre que me chamou muito a atenção, que me despertou a atenção em relação à venda. Ele já tinha escrito Pai Rico, Pai Pobre, estava divulgando, lançando seu livro e já era um sucesso. E aí uma jornalista foi entrevistá-lo. E ela também tinha escrito um livro com conteúdo muito relevante, mas ela não tinha alcançado os mesmos números de vendas que o Robert Kiyosaki com o Pai Rico, Pai Pobre. E uma das perguntas que ela fez para ele foi: Robert, por que é que o meu livro não vendeu tanto quanto o seu? O que é que eu posso fazer para que ele também se torne um best-seller? E aí ele perguntou para ela: você já pensou em fazer um curso de vendas? E naquele momento ela se sentiu extremamente ofendida, porque como ela, jornalista formada, que já tinha ganho vários prêmios com o jornalismo, iria naquele momento se prestar o papel de fazer um curso para se tornar uma vendedora. E aí ela não entendeu que o livro dela não havia tido os mesmos números, porque simplesmente ela não soube como vender. Ela não soube criar todo o ambiente propício para que aquele livro dela, que tinha um conteúdo muito bom, fosse um best-seller como foi o Pai Rico, Pai Pobre. E aí eu quero te dar os 4 passos para você vender qualquer coisa que você quiser. E eu não tô falando só de passagem não. Você vai vender de um tudo. Você pode aplicar esses 4 passos que você aí vai vender qualquer produto que seja. Mas eu vou dar um foco nos exemplos, as passagens. Dica número 1, você precisa conhecer o seu público-alvo, a sua persona. Então, digamos que você é um agente de turismo independente, trabalha em casa e precisa conhecer qual é o público que você vai trabalhar. Então, a passagem é a mesma, eu não estou falando do produto, tá? Mas o seu produto é o mesmo para esse público, mas como que ele vai atingir cada tipo de público? Você não vai vender uma passagem para o Jalapão para uma senhora de 70 anos fazer um ecoturismo. Você não vai vender uma passagem para Fernando de Noronha para uma pessoa que não curte praia. Você não vai vender uma passagem com preço bem mais reduzido e ela tendo várias conexões para um grupo familiar com crianças pequenas. Então todas essas informações vai fazer com que você defina quem é o seu público-alvo, quem é a sua persona, quem são os clientes que você vai querer atingir. Você trabalha com o público de lazer? Você trabalha com o público da terceira idade? Você trabalha com o público mais jovem? Você tem um foco em casais? Você definiu que quer trabalhar com turismo de negócio? Então, para cada tipo de nicho, você vai ter
o mesmo produto, mas de uma maneira que vai suprir as necessidades desse grupo de forma diferente. Então a primeira coisa é você conhecer o seu público-alvo. Qual é a idade, o sexo, o grau de escolaridade, o que eles, quanto que eles ganham, a média salarial, o que eles gostam de fazer. Então você vai pegar esse público, esse nicho, vai conhecer bem, mas aí você não vai trabalhar ainda o seu produto. Depois de definir o seu público-alvo, a sua persona, você já conhece tudo, já sabe quais são as dores desse público, quais são as necessidades e os desejos desse público, aí a gente vai para o passo número 2. O passo número 2, para você vender qualquer coisa que você quiser, chame a atenção do seu cliente. Então, como que você vai chamar a atenção do seu cliente? Primeiramente, nós não vamos falar ainda do seu produto. Digamos que o seu público-alvo é o público de casais, recém-casados. Você está dando um foco em cima desse tipo de persona. Jovens, casados, recém-casados que estão procurando ou uma lua de mel ou renovar os votos. Tudo isso, ok? Então, como que você vai chamar atenção? Primeiramente, você vai fazer uma pesquisa na internet através de quais são os destinos que são mais atraentes para esse tipo de público. Quais são os locais, as regiões que normalmente esse público gostaria de ir. E dessa forma, você vai pegar todo o conhecimento referente a esse lugar, sem antes oferecer o seu produto. Aqui a gente não está falando ainda de passagens. Então, você vai descobrir quais são os locais, temperatura, pontos turísticos, o que tem de mais agradável, gastronomia, e vai disponibilizar em forma de conteúdo para essa tua persona, para esse teu público, para fazer com que ele fique interessado em conhecer. Então você vai utilizar suas redes sociais para divulgar esse conteúdo de forma gratuita, sem interesse. Então você vai lá nas suas redes sociais, coloca essas informações, dá conteúdo gratuito, chama a atenção da sua persona. Aí imagina só, você descobriu tudo isso sobre esses lugares, colocou informações sobre essas regiões, que, digamos, exemplo, você pesquisou sobre Bali, quais são as praias de Bali, a parte da hotelaria, parte de gastronomia, os pontos turísticos, que é muito procurado por casais, jovens, quais são os eventos que tem para esse tipo de casal, porque tem muito lá em Bali, muita coisa romântica. E aí você joga, aquela sua persona vai olhar aquilo ali na sua rede, vai dizer, nem precisava ir para Bali, mas olha, amor, que interessante, eles têm um evento para renovação de votos, que acontece na praia, que romântico, e aí você chamou a atenção do seu cliente. Só que na hora que você chama a atenção, a gente parte para o passo 3, desperte o desejo. Depois que o seu cliente percebeu que ele gostaria de ir para Bali, que você chamou a atenção dele para Bali, nossa, eu quero ir para Bali, você vai despertar o desejo dele. Lembrando que quando uma pessoa compra, ela compra por 3 razões. A primeira é por necessidade, a segunda é por desejo e a terceira é por impulso. E você, como agente de turismo independente, você pode utilizar as 3 formas para atingir o seu cliente. Então, no passo 3, você vai despertar o desejo do seu cliente. Como que você desperta o desejo do seu cliente? Você ali não vai ainda oferecer o pacote, a passagem. Você vai criar vínculo. Como que você desperta o desejo? Através de vínculo, de sentimento. Então você vai gerar um sentimento positivo para a sua persona, para o seu público-alvo, com o intuito de fazer com que eles fiquem emocionalmente favorável para a compra. Você vai preparar o terreno. Então você pode trocar uma ideia com ele, que aquela região ela é muito bonita, que teve outros clientes seus que foram para lá, que voltaram super apaixonados, que foi muito bom pro casamento, ou que aquele lugar ele é um paradisíaco, ele em lua de mel, ele para lua de mel ele é muito interessante, o teu cliente vai ter algumas experiências inesquecíveis nessa lua de mel, e assim você despertar o desejo no teu cliente. Mas você também pode despertar o impulso. Uma das vantagens de trabalhar com turismo é a questão de 2 gatilhos. O gatilho da escassez e o da urgência. O da urgência é aquele momento que você precisa comprar aquele pacote naquela hora. Porque se você não comprar, você vai perder a promoção. E o da escassez é que está acabando as vagas, são os últimos assentos. Então tudo isso você pode utilizar para ativar o modo comprar. Mas você ainda não ofereceu nada. Depois de despertar o sentimento no teu cliente e depois do teu cliente já está com toda a atenção, já tem entendido que aquele pacote ele precisa para viajar com a esposa, para renovar os votos, para ser mais feliz, que você despertou a necessidade dele, a gente vai para o 4º passo. Apresente o seu produto.
Então você vai apresentar a solução. Seu cliente já está com a necessidade de viajar, ele já está com a necessidade de comprar, ele tem a necessidade de fazer a esposa feliz, de renovar os votos, de reestruturar o casamento, e aí você vem com a solução do seu produto, e aí o seu produto é a solução. Então na hora que você apresenta a solução, depois de já ter dado todo o conteúdo gratuito, de ter gerado vínculo e sentimento, e você vem com a solução que é o seu produto, o preço não vai muito importar, porque você já despertou no seu cliente duas coisas muito importantes, a atenção e a necessidade. E o teu produto vai ser a solução para o problema dele. Então conheça a dor do seu cliente, trabalhe em cima da dor do seu cliente, criando sentimento. E a partir daí você oferece o seu produto. E aí quando o seu cliente vê o seu produto, ele entende que o produto é a solução para aquela necessidade dele. E ele entende que comprando o pacote ou a passagem, ele vai ser mais feliz em Bali, ele vai estar mais amado, ele vai reconstruir o casamento dele. Vocês entenderam, né? Então é mais ou menos isso. Então se vocês querem fazer com que a venda de vocês seja um tiro certo, sigam esses passos. Conheça a sua persona, desperte a atenção, gere interesse e depois apresente a solução. E se você diz pra mim que não gosta de vender, eu vou te dizer uma coisa. Você vende todos os dias. Mas agora, com essas 4 dicas que eu acabei de te dar, você vai aprender a lucrar vendendo. E se você gostou desse vídeo, não deixa de dar o teu like, deixa aqui o teu comentário. E aproveita para ir lá no Instagram, me seguir, porque lá você vai também ver na prática como se desperta a atenção e se gera interesse no seu cliente. @TRodriguesM. Um beijo para vocês. Mua!